Obrigado por estarem aqui, pela presença. É um assunto, claro, interessantíssimo. Acho que não há assunto mais eletrizante do que esse. Então, acho que faz parte, num debate que tem repercussões no Brasil, entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, muitos viram as decisões, as notícias sobre a eventual decisão da Suprema Corte Americana sobre aborto. Acho que isso foi noticiado na mídia, gerou debates, enfim. Então, acho que a ideia é para que todos nós, independentemente da opinião que a gente possa ter sobre aborto, acho que é importante entender o que aconteceu nos Estados Unidos para, quem sabe, também nos ajudar a organizar um pouco um debate que, de tão emocional, às vezes, nele falta um pouco de racionalidade, de respeito pela opinião dos outros. Então, a ideia hoje aqui, portanto, é de informar, né? A ideia não é criticar ou debater outras questões, é simplesmente tentar explicar de uma maneira mais clara possível o que exatamente aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, o que exatamente está acontecendo nos Estados Unidos? Recentemente, houve um vazamento, essa minuta de decisão judicial de voto não deveria ter sido divulgada. Nos Estados Unidos, as decisões da Suprema Corte, e a gente está falando da Suprema Corte Americana, né, que é o Supremo Tribunal Americano, essas decisões são publicadas ao final, depois de todos os justices, de todos os juízes estarem de acordo sobre o texto. A gente sabe qual é a opinião da maioria, qual é a opinião da minoria, se algum dos juízes deu um voto divergente ou um voto concorrente no mesmo sentido do voto vencedor, mas se valendo de outros fundamentos. Então, o que houve aqui, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma minuta de voto. Tá? Aparentemente é o voto da maioria, ou seja, parece que existe uma maioria que concorda, pelo menos em princípio, com aquilo que o relator, o Justice Samuel Alito, está dizendo no voto. Então, aparentemente, existe uma maioria nesse sentido, mas esse texto não é um texto final. É possível que algum julgador mude de opinião, é possível que isso acontece com frequência nos Estados Unidos, que a primeira minuta ela sofra alterações a pedido de outros julgadores, alguns que inclusive integram a maioria, né? Mas o que nós temos hoje, aparentemente, é uma decisão que ela supera os precedentes que existem da Suprema Corte Americana sobre aborto. Então, daí a celeuma, porque, e aí eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, esse voto vencedor ele está superando, dizendo que os precedentes da Suprema Corte que tratam de aborto, precedentes que criam, digamos assim, um direito, ou que reconhecem a existência de um direito fundamental ao aborto em certas condições nos Estados Unidos, essas decisões aparentemente estão sendo superadas por essa nova decisão. Daí a celeuma, daí toda a discussão que se está tendo. Essa decisão, no entanto, ela não está, como às vezes a gente vê na imprensa, inclusive brasileira, ela não está revogando a lei sobre aborto dos Estados Unidos, ela não está proibindo o aborto nos Estados Unidos. Então, essa é uma questão importante. Eu preciso entender exatamente o que essa decisão quer dizer, qual é o seu significado nos Estados Unidos, porque ela não está proibindo o aborto nos Estados Unidos, ela não está revogando a lei que existiria dos Estados Unidos sobre aborto. Tá? Então, embora ela seja uma lei, uma decisão judicial que tem um potencial de alterar o direito americano em vários aspectos, não apenas, aliás, em relação ao aborto, mas também em outras áreas do direito americano, é importante, então, entender o que está exatamente acontecendo. Então, o que está acontecendo? Houve 2 casos importantes nos Estados Unidos que tratam de aborto, que, em conjunto, reconhecem a existência desse direito fundamental a abortar. São os casos Roe v. Wade, julgado em 1973, e o caso chamado Planned Parenthood v. Casey, de 1992. Então, há algumas diferenças entre eles, mas, basicamente, eles querem dizer que eles estabelecem um critério da viabilidade. Até o momento em que o feto é viável, ou seja, o que hoje eles entendem que é entre 23 ou 24 semanas, o legislador federal ou estadual não pode proibir
e nem limitar de modo excessivo, é o chamado undue burden, a prática de aborto. Né? Então, o que há nos Estados Unidos, nesse sistema criado por Roe v. Wade e Planned Parenthood v. Casey, é um sistema em que existe um reconhecimento de que a Constituição protege o direito a abortar até a viabilidade fetal, que se estima entre 23 e 24 semanas. Tá? E essa decisão, essa minuta redigida pelo juiz Alito, ela tem o potencial de superar esses dois precedentes sobre aborto. É interessante também, isso é importante para a gente entender o que está acontecendo, lembrar que a Suprema Corte americana, o modo de julgar dela é diferente do Supremo brasileiro. No nosso Supremo existe uma sessão pública em que cada ministro explica como está votando, né? Um pode pedir vista, isso não existe nos Estados Unidos. Não há debate público entre os jogadores sobre a decisão. O que há é uma sessão em que os advogados fazem suas sustentações, são inclusive inquiridos pelos juízes, e é claro que, dependendo da maneira com que o juiz pergunta, você pode tentar inferir a sua opinião sobre o assunto, mas não há nenhum tipo de exposição prévia pública da opinião de cada juiz. Depois eles se reúnem privadamente para discutir, e ao chegar a uma maioria, ou o Chief Justice ou o presidente indica quem fará esse primeiro voto, essa primeira minuta, se ele integrar a maioria. Se ele não integrar a maioria, o juiz mais antigo que integra o voto vencedor indica o relator. Então é diferente do Brasil. No Brasil, o relator é sorteado. Nos Estados Unidos, ele não é sorteado e ele é definido depois da deliberação. Tá? Então, nós temos hoje uma minuta que aparentemente está sendo redigida por um juiz que integra a maioria, porque é a opinião da maioria, e uma opinião no sentido de superar os precedentes que já existem há muitos anos sobre aborto nos Estados Unidos. Quais são as consequências práticas desse voto? Né? Não há, se ele vier a ser confirmado, porque essa ainda é uma minuta vazada, né? A gente não sabe se esse será o produto final no julgamento da Suprema Corte americana, mas não está se revogando lei de aborto, não está se proibindo aborto nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, aliás, nem tem um Código Penal federal. O que se discute nesse caso é o caso chamado Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, né, que a gente pode chamar de caso Dobbs. É um caso em que se decide a constitucionalidade de uma lei do estado do Mississippi que proibiu o aborto a partir de 15 semanas. Tá? E aí, ao julgar a constitucionalidade dessa lei do Mississippi, a Suprema Corte está revisitando os precedentes passados. É o chamado overrule. Ele está dizendo que esses precedentes devem ser superados, no sentido de que eles eram direito e eles passarão a não ser mais direito. Isso tem um efeito prático muito grande, porque há vários estados nos Estados Unidos com leis sobre aborto em stand-by. Ou seja, se esses precedentes caírem, os estados poderão legislar sobre o assunto como quiserem. Alguns estados legislarão em sentido mais estrito do que o critério da viabilidade, mas há também estados como Nova York, Califórnia, Connecticut, que têm ou leis ou projetos de lei encaminhados no sentido de tornar o aborto mais liberal do que hoje. Esse é um ponto que eu gostaria de incentivar. O que essa lei na prática, o que essa decisão da Suprema Corte americana está fazendo na prática é dizer os estados podem legislar sobre o assunto. Legislar tanto em sentido mais rigoroso do que o critério da viabilidade fetal, que é o critério previsto nesses dois precedentes, o Roe v. Wade e o Casey, mas os estados poderão legislar também em sentido mais liberal. Né? Então, se os estados quiserem dizer, na verdade, são 30 semanas, 35 semanas até o nascimento, na maneira com que essa decisão foi proferida, ela permitirá aos estados legislarem sobre o assunto mais rigorosamente ou de modo mais liberal. Tá? É claro, é verdade que o Congresso americano ele tem, em tese, competência para legislar sobre o assunto, né? Mas, por hora, não há lei federal que trate de aborto. Então, o efeito imediato dessa decisão seria reconhecer a competência dos estados para legislar sobre o assunto, tanto para mais quanto para menos. O que foi que Roe v. Wade e o Planned Parenthood e o Casey
decidiram. Né? A ideia, e há muitos debates aqui entre os constitucionalistas americanos de qual é exatamente a fundamentação de Casey, ela tenta salvar o holding, que é, digamos assim, a tese central de Roe v. Wade, mas alterna um pouco a fundamentação. Então, sem querer entrar em detalhes assim, jurídicos extremados, qual é, digamos assim, ou exagerados, qual é a posição, digamos assim, a interpretação dominante sobre o que esses dois precedentes dizem? Existe um direito constitucional à privacidade que decorre da chamada 14ª emenda à Constituição americana. Então, essa cláusula que fala de devido processo legal, ela não fala explicitamente de privacidade, mas em vários casos, e casos que remontam a pelo menos 1891, a Suprema Corte vem deduzindo desse dispositivo um direito à privacidade. E aí, o que se entendeu nesses dois casos, basicamente, de que, em razão desse direito constitucional à privacidade, que decorre do devido processo legal, mulheres deveriam ter o direito de escolher se tem ou não um aborto antes da viabilidade, ou seja, antes de 23, 24 semanas, sem que o Estado possa interferir de modo exageradamente oneroso nessa liberdade. Né? O que significa que, depois da viabilidade, os Estados podem legislar sobre o assunto, observadas certas restrições que acho que não vale a pena explicar agora. Então, basicamente, essas decisões disseram o seguinte: existe do devido processo legal se deduz um direito à privacidade, da privacidade um direito de abortar antes da viabilidade, sem que o Estado possa limitar esse direito de modo excessivamente oneroso. Tá? Esse é mais ou menos o panorama que Roe v. Wade, de 73, e Casey, de 1992, estabelece nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados não podem legislar para antes, digamos assim, da viabilidade fetal. O que agora a Suprema Corte Americana parece que está decidindo nesse caso, Dobbs v. Jackson Women's Health Organization? O que o Alito está dizendo no seu voto? Eu insisto, é um voto que pode ser ainda alterado, né? Mas ele começa dizendo que o aborto ele é uma questão moral que divide a sociedade americana de modo intenso, né? E é o primeiro ponto dele. Ele reconhece que é um tema controverso. A segunda coisa, ele diz que antes de 1973, não havia nenhuma, e ele desenvolve isso com bastante detalhe, né? Mas os estados americanos eles tinham legislações sobre o aborto e legislações que majoritariamente proibiam o aborto em vários estágios. Não havia uma homogeneidade nos estados americanos sobre aborto, mas a tendência antes de 1973 era uma tendência restritiva. Alguns estados estavam começando a liberalizar um pouco as suas leis, mas era um panorama ainda, digamos assim, de limitação generalizada ao aborto. O que ele diz? Que o que o caso de 73 fez foi abortar o processo político. Na opinião dessa minuta, havia um debate sendo construído nos Estados Unidos sobre aborto, havia propostas de alteração legislativa, alguns estados estavam liberalizando as suas legislações, mas, segundo ele, o Roe ele cortou o processo político abruptamente e impôs um regime que, para ele, é extremamente restritivo sobre todo o país, né? Sem deixar que esse processo político de debate amadurecesse, né? Então, ele inicia o seu voto assim. Em seguida, ele faz críticas aos dois precedentes e ele critica especialmente esse precedente de 92, o Casey. Ele diz que, na verdade, o fato de que esse precedente substituiu a regra dos 3 meses pelo esse ônus exagerado e a viabilidade
não foi muito bem fundamentado, não há explicação direito o que é esse ônus exagerado, esse undue burden, não há não há explicação nenhuma por que a viabilidade, por que não o bater do coração, por que não o primeiro movimento fetal, quer dizer, segundo ele, Cassie não explica direito porque escolheu a viabilidade, não qualquer outro critério, e que, embora Cassie tenha tido a pretensão de pôr explicitamente explicada na decisão, de pôr uma pá de cal na discussão, isso não aconteceu. Então, pelo contrário, de 92 para cá, ao contrário de pacificar a discussão, essa decisão teria, na opinião no voto vencedor, amplificado e tornado mais politicamente tóxica a discussão, que era o contrário do que ela deveria ter, na opinião dele, deveria ter feito. Então, em seguida, ele disse o seguinte: nós vamos overrule, nós vamos superar, esses precedentes estão equivocados. E aí me permitam ler, acho que é a parte mais importante do voto dele. Ele diz o seguinte: nós decidimos que os casos Roe e Cassie precisam ser superados, overruled. A Constituição não faz nenhuma referência a aborto e nenhum direito desse tipo está implicitamente protegido por nenhum dispositivo da Constituição, incluindo aqueles nos quais os defensores de Roe e Cassie, aqueles a que eles se referem. A cláusula do devido processo legal. Esse dispositivo, ele é verdade, ele é tratado como protegendo certos direitos não mencionados na Constituição, mas para que isso seja possível, esse direito precisa ser, digamos assim, um direito deeply rooted, né? Ou seja, ele precisa estar profundamente enraizado na história e na tradição da nação, o que, segundo ele, não é o caso do direito ao aborto. Então, ele diz que não é adequado comparar aborto com decisões que tratam de relações sexuais, contraceptivos, casamento. Aborto, para ele, é uma questão fundamentalmente diferente, porque, como os próprios presidentes Roe e Cassie reconhecem, aqui há a destruição de uma fetal life, né, de uma vida fetal, de um unborn human being, de um ser humano ainda não nascido. Então, na verdade, aqui existe um confronto de valores jurídicos que não existe nos casos de contracepção, no caso de casamento entre pessoas de cores diferentes e tudo mais. Ele segue dizendo que é verdade que nos Estados Unidos existe um princípio chamado stare decisis, segundo o qual, em princípio, as cortes devem seguir os seus próprios precedentes, mas que isso não deve acontecer nos casos em que o precedente for redondamente equivocado. Ele fala egregiously wrong. E Roe, para ele, foi um precedente redondamente equivocado desde o início. A sua fundamentação, diz ele, foi excepcionalmente fraca e a sua decisão provocou consequências danosas para todos. Então, e aí segue ele dizendo o seguinte: é hora de devolver a discussão sobre esse assunto aos representantes eleitos do povo. Segue ele: a discussão sobre a admissibilidade do aborto, suas limitações, devem ser resolvidas como várias outras questões importantes na nossa democracia, por cidadãos tentando convencer aos outros e votando. Nesse caso, ele transcreve uma citação de um juiz famoso da Suprema Corte americana, o Scalia, morto há alguns anos atrás. Então, é isso, diz ele, o que a Constituição e o Estado de Direito demandam. Né? Então, esse, na verdade, aqui e aí a conclusão, né, que a realização do aborto não é um direito constitucional fundamental, porque esse direito não teria ou não tem nenhuma base no texto da Constituição e na história do país. Por isso, segundo ele, os estados deveriam ou devem ter o poder de regular a matéria pelas razões que entenderem necessárias e, caso alguém não concorde com a maneira com que os estados estão tratando dessa questão, o Poder Judiciário não poderia substituir a vontade do povo pelas suas convicções dos julgadores sociais, econômicas ou morais sobre o assunto. Então, essa, na verdade,
e aí fazendo um resumo, né, ele diz: esses precedentes são equivocados, não há nada na Constituição, expressa ou implicitamente, que reconheça a existência de um direito constitucional a abortar. Esse direito não decorre do direito constitucional da privacidade, com mais razão ainda, segundo ele, não decorre do devido processo legal. E, portanto, é o momento adequado de corrigir esse problema e devolver a decisão sobre essa questão aos representantes eleitos do povo, que têm legitimidade numa democracia para decidir questões como essa. Então, o que faz a decisão é dizer o seguinte: os precedentes não valem mais, os estados podem, as leis estaduais sobre o assunto são, em princípio, válidas. É claro que outras pessoas podem impugná-las por outros motivos, né? Mas, em princípio, elas valem até serem, claro, pelas razões, enfim, que talvez possam ser particulares, serem impugnadas. Então, o que isso quer dizer, digamos assim, concretamente, né? No primeiro momento, isso quer dizer que os estados têm autonomia. Cada estado, ou seja, os cidadãos os Estados Unidos são uma federação, existem leis mais do que no Brasil. O Brasil é uma federação também, mas uma federação muito mais centralizada. O que ele está dizendo é como, em relação a muitas outras matérias, aqui, cada estado, os cidadãos de cada estado poderão decidir conforme as suas convicções, conforme o procedimento político de debate, como tratar esse assunto e ponderar em cada estado o que deve prevalecer. Isso quer dizer que nós temos o que nos Estados Unidos costuma-se dizer os estados vermelhos e estados azuis, né? Então, na prática, os estados que tendem a apoiar o Partido Republicano têm, muitos deles, mais de 20, leis, algumas já em vigor e outras em tramitação, que limitam o aborto de modo mais rigoroso do que o critério da viabilidade, o critério de Roe v. Wade, de Casey. Mas há também, isso é um ponto importante de lembrar, há também estados que têm leis e têm projetos de lei para tornar o aborto mais liberal do que o critério da viabilidade. Então, aqui, na verdade, é uma decisão que é uma faca de dois gumes. Tá? Ela não é, a rigor, uma decisão que proíbe o aborto. Ela permite que os estados legislem sobre o aborto livremente. Podem legislar no sentido mais rigoroso, como alguns vão fazer, mas também no sentido mais liberal, como outros vão fazer. Né? Então, um cidadão de Nova York, ou uma cidadã de Nova York, ela provavelmente terá, se essa decisão vier a prevalecer, mais facilidades para abortar depois dela do que tenha hoje. Então, não é uma decisão, digamos assim, que seja intrinsecamente contrária ao aborto. A questão aqui ela tem natureza, digamos, mais constitucional. Ela diz assim, essa é uma questão, por sua natureza, que não é tratada pela Constituição, portanto, devem os políticos, representantes eleitos do povo, tratar dela. Alguém pode perguntar, mas o Congresso americano, ele pode legislar sobre o assunto? Em tese, ele pode, né? Mas o Congresso americano ele tem uma composição muito apertada e há uma espécie de quórum para legislar sobre determinadas matérias. Nenhum partido tem hoje. Os democratas têm controle sobre as duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados, mas não tem maioria para passar uma lei nesse sentido. E talvez, agora com a mudança, haverá eleições nos Estados Unidos para parte do Senado e para a Câmara dos Deputados no final do ano. Não sei se algum partido terá maioria para tratar do assunto em nível federal, mas, em tese, é possível que o Congresso americano legisle sobre aborto. Mas, por enquanto, não havendo uma legislação federal sobre o assunto, os estados podem tratar da matéria como quiserem, né? E é o que farão. É por isso que, digamos assim, de um ponto de vista conservador, essa não é uma decisão que põe a ponto final à questão do aborto, porque para aqueles que acham que o aborto deve ser proibido, essa decisão não proíbe aborto. Haverá muitos estados muito populosos nos Estados Unidos, que continuarão fazendo aborto, e talvez mais até do que hoje, porque poderão ter legislações mais liberais sobre aborto. Então, do lado dos conservadores, na política americana, essa decisão não resolve, digamos assim, porque haverá ainda abortos, muitos abortos, em certas circunstâncias até de modo mais livre do que é hoje. Essa é a preocupação do lado conservador, né? Que alguns estados legislem, na ausência de
de um precedente federal que crie critérios de modo mais liberal em relação ao aborto do que é hoje. Do lado dos progressistas, dos liberais americanos, a preocupação é que eles chamam do slippery slope, né? A ideia de que se hoje caiu um direito constitucional que tem seu fundamento na privacidade, ainda que a decisão trate apenas de aborto, ela pode ser usada como, analogicamente, ou como um precedente para colocar em questão outros direitos de natureza constitucional que foram reconhecidos com base nesse conceito da privacidade, né? Então, o voto ele insiste que o aborto é único, né? Mas temem os progressistas americanos, ele pode servir de ponto de partida para a superação de outros precedentes que para os liberais são importantes. E como é que fica o Brasil nisso? Eu acho que o direito americano é diferente do nosso. Nós temos lei federal sobre o aborto. O Código Penal ele trata do aborto. Nós tivemos já há alguns anos uma decisão do Supremo que criou, fora da via legislativa, uma outra exceção ao aborto. Mas nós temos lei federal. Os estados não têm competência no Brasil para legislar sobre matéria criminal. Então, não há, digamos, a questão jurídica lá, ela é colocada, ela é posta de um modo bem diferente do que no Brasil. Mas como, claro, os Estados Unidos têm uma influência muito grande sobre cultural, sobre não só o Brasil, né, mas, enfim, aliás, não só sobre o Ocidente, mas sobre o mundo todo, é claro que essas discussões, elas respingam. Mas a gente precisa tomar cuidado no Brasil, porque, do ponto de vista jurídico, essa decisão da Suprema Corte Americana, ela trata de um problema bem americano, né, que é o fato de que não há referência na Constituição a tutela, enfim, a aborto ou a tutela da vida do nascituro, não há legislação federal, podem os estados legislar sobre a matéria, ou a Suprema Corte deve, reconhecendo a existência desse direito constitucional, criar, digamos assim, um direito mínimo ao aborto, né? Essa discussão não se coloca no Brasil. É claro que existem pessoas que debatem a constitucionalidade do Código Penal brasileiro quando ele pune a prática do aborto. É uma discussão jurídica também, mas é uma discussão diferente, né? A gente não tem como transplantar para o Brasil, assim, sem adaptações, sem reservas, um debate que aqui tem uma dimensão muito própria dos Estados Unidos, que é justamente a questão constitucional sobre se existe ou não um dispositivo na Constituição americana que possa, implícita ou explicitamente, autorizar a conclusão de que existe um direito constitucional ao aborto e, com isso, dar à Suprema Corte a possibilidade de proibir que os estados legislem sobre o assunto. Essa é a discussão que se está tendo agora. Não é uma discussão sobre se o aborto é certo ou se é errado. Não é uma discussão nem se os estados devem legislar num sentido ou no outro. A decisão diz aqui que cabe aos representantes do povo, em princípio os estados, mas mesmo o Congresso americano, decidirem sobre o assunto. Essa é essencialmente o que essa decisão está fazendo. Mas, como, claro, é algo politicamente muito sensível, acho que todas as pessoas têm... É difícil encontrar alguém que não tenha uma opinião forte, polarizada sobre o assunto. A gente vive uma época de polarização, mas a ideia de hoje foi tentar explicar, assim, de modo mais claro possível, e também sem me alongar muito, o que a Suprema Corte decidiu, ou está decidindo, melhor dizendo, e o que ela não decidiu. E com isso, eu agradeço a participação dos presentes, agradeço depois quem puder ver isso, haverá uma gravação que ficará no nossa página no YouTube, e aí eu interromperei a gravação aqui, e a gente tem aí um tempo para trocar umas ideias com os presentes. Eu vou interromper aqui. Muito obrigado a todos.